dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal 3 na Bagagem. Eu sou o Caio. Hoje não tem a Fran e nem o Vicente. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou bater um papo com vocês como eu consegui o meu primeiro emprego em Portugal em apenas 4 dias. Sorte ou não, eu creio que tenha sido Deus. Eu coloco Deus sempre em primeiro lugar. Então, só tem uma explicação. Mas eu vou contar como foi e vocês que vão decidir. Foi sorte, foi Deus, foi mérito. Eu vou contar tudo, passo a passo. Desde quando a gente chegou até o momento que eu consegui o emprego, tá? No Brasil, começando lá no Brasil, né? Eu sempre tive uma carreira dupla, vamos dizer assim. Eu sempre trabalhei na área de vendas, né? Na parte comercial. E sempre fazia um extra à noite, né? Como garçom, como entregador, né? Que aqui em Portugal o pessoal chama de estafeta, né? Então eu sempre tive um trabalho extra. Ou trabalhar em 2 turnos no mesmo emprego, enfim. Então, o que acontece? Quando nós chegamos aqui em Portugal, Viseu para ser mais exato, dia 1º de agosto de 2025, nós chegamos super cansados, né? Já fomos lá pro nosso apartamento que nós alugamos, enfim. E assim, depois que você toma aquele banhão, nós enfrentamos 9 horas e tal de viagem até Madrid. E depois ficamos lá por 5 horas, mais 1 hora de voo até Lisboa. Depois pega o carro, 3 horas para chegar em Viseu. Então foi um dia inteiro viajando, muito cansativo, muito cansativo. Então chegamos numa sexta-feira, só queríamos descansar. No sábado, quando fomos ao mercado fazer compra, eu tenho que contar essa história, tá, pessoal? Para vocês entenderem como que foi realmente que eu consegui um emprego, tá? Aí nós fomos ao mercado. E no mercado, no Pingo Doce, eu chamei um rapaz de moço. E aqui dizem, né, deixa no comentário, que não se pode chamar os homens de moço e as mulheres de moça. Eu não sei, dizem que é verdade, realmente. Eu não perguntei ainda para nenhum português, mas os brasileiros dizem que é verdade, ponto. E quando eu fui me desculpar com ele, ele disse que era brasileiro, né? E é o Adriano. E aí nós conhecemos a esposa dele, a Paulinha, e a filha Liz, e nos tornamos grandes amigos. Pronto, no dia seguinte eles já nos levaram para uma praia fluvial e ali iniciou uma amizade. Eles são extremamente bacana com a gente, estão dando muita dica com a gente. E por que eu contei toda essa história? Porque foi crucial na minha conquista do primeiro emprego aqui em Portugal. Então é por isso que eu falo que não foi sorte, que foi Deus. Por quê? Deus quis que naquele exato momento, naquele exato lugar, eu conhecesse um brasileiro, uma família brasileira, que já estava aqui há mais tempo que nós, obviamente. E que, meio que, como o Adriano costuma dizer, né? Eles nos adotaram como parte da família deles. Por quê? O Adriano, na segunda-feira, sendo folga dele, ele disse: Caio, minha folga, segunda-feira, dia 4, eu vou passar na tua casa. Nós estávamos sem carro, né, ainda. Agora nós compramos nosso carro. E vou te levar, vou rodar com você Viseu inteira até você conseguir um emprego. Enquanto você não conseguir um emprego, eu não paro. E eu falei: Adriano, então bora, que eu tô disposto, eu tô com a disposição, eu tô no pique. O que vier eu vou aceitar, sem frescura, sem massagem. Eu quero trabalhar. Pessoal, uma dica, tá? Eu tô aqui há 20 dias. Hoje esse vídeo eu tô gravando esse vídeo dia 20 de agosto. Eu não sei quando que nós vamos disponibilizar ele para vocês assistirem no YouTube. Mas dia 20 de agosto eu consegui emprego aqui com 4 dias. Por quê? Quando você vem pra cá, você vem com o real convertido. Então, você está gastando o seu dinheiro em real. E é muito caro, é muito caro. Às vezes você chega no início deslumbrado, né? Nossa, preços baixos, é tudo muito acessível, né? Eu vim com X valor e, poxa, eu posso comprar isso aqui e tal. Com certeza, eu acho que você deve, tá? Quando eu e a Fran, nós fizemos a primeira compra,
Tem um vídeo no canal, tá? Da nossa primeira compra. Não compramos muita besteira, mas compramos algumas coisas assim que no Brasil, por exemplo, a gente não tinha o hábito de comprar. Às vezes até tínhamos condição de comprar, mas não tínhamos coragem, por ser muito caro, né? Eu e a Fran, nós sempre fomos muito seguros em questão financeira, para não dizer mão de vaca, né? Que a gente costuma dizer no Brasil. Mas sempre fomos muito seguros. Então, às vezes, mesmo tendo condição, nós não gastávamos o dinheiro à reveria, assim. Nós sempre gostamos de poupar. Não deixe esse deslumbre, esse poder de compra tomar conta de você, porque pode fazer falta, tá? Então, eu sabendo disso, eu me prontifiquei a pôr na minha cabeça vir para Portugal, sabendo que quanto antes eu arrumasse um emprego, seria melhor para mim e para minha família, para que a gente prosperasse, para que desse tudo certo aqui em Portugal, né? Porque tem muitas pessoas que vêm e voltam porque não conseguem emprego ou não se adaptam. Existe essa questão de saudade, né? Que pega muito, né? Essa questão de saudade da família que fica no Brasil. Realmente é complicado, tá? É complicado, não é fácil. Então, assim, tem pessoas que, infelizmente, às vezes essa questão... Às vezes eu não vou dizer nem questão financeira, tá, pessoal? Às vezes não, acho que a maioria das vezes a questão psicológica pesa mais numa volta ao Brasil do que a questão financeira, tá? É muito complicado, é difícil, não é fácil. Então você tem que vir decidido, você tem que vir com a cabeça no lugar de que realmente você quer isso pra você e pra sua família. Que seja por um tempo, que seja pra... Enfim, às vezes os portugueses vão até ficar bravos, né, de eu estar falando isso, mas... A minha intenção é ficar aqui para sempre, tá? É viver aqui com a minha família e poder proporcionar para eles momentos únicos, tá? Mas tem pessoas que querem vir trabalhar, junto uma grana e volta pro Brasil. Enfim, isso é questão pessoal e particular de cada um. A minha opinião e pro que eu quero para minha família é viver aqui, tá? Mas então, voltando ao assunto do trabalho, o Adriano pegou na minha mão e fomos. Primeiro, pessoal, nós chegamos aqui no verão, tá? Aqui é alto verão. Acho que toda a Europa tá de férias. Portugal até essa semana do dia 20 e tal também estava de férias, tá? As indústrias. Agora que eles estão retornando. E então o que acontece? A restauração, que aqui eles chamam de restauração, mas são os restaurantes, né? Estão a contratar muito. É muito mais fácil de momento você encontrar emprego na restauração. Eu conversei com o Adriano por onde ele me levou pra gente começar essa procura de emprego, tá? Tanto que o meu primeiro emprego eu consegui na restauração. O primeiro restaurante que nós batemos na porta, que aliás ele me levou e eu bati na porta, né? Já me contratou, né? Devido a essa experiência que eu tenho no Brasil, eu acho que ajudou, influenciou muito, né? Por eu não ser de todo inexperiente, né? Alguma noção eu tenho. Então eu poderia contribuir muito com eles na cozinha, tá? Eu trabalho como cozinheiro nesse restaurante. Eu que sou encarregado de fazer os pratos, enfim. E fazer toda a preparação. Eu que fico encarregado de meio que fazer tudo na cozinha, né? Desde lavar a louça, fazer o preparo dos ingredientes, cozinhar, montar os pratos. E tô me dando super bem, na minha opinião, né? Já estou lá há 2 semanas. Comecei lá dia 6, na verdade, eu consegui um emprego dia 4. Dei início dia 6, hoje é dia 20. Então estou lá há 2 semanas. Porém, temos que ter uma certa cautela com essa situação de momento da restauração do verão. Por quê? Logo chega o inverno e não são todos os restaurantes que permanecem abertos. Não são todos os restaurantes que ficam com o seu quadro de funcionários inteiro, né? Então, assim, não se acomodem. Se vocês conseguirem na restauração, assim que vocês chegarem, se vocês chegarem na mesma época que nós, que foi em agosto, verão, não se acomode, tá? Por que eu falo isso? Depois que eu consegui o emprego, então já estava tudo certo, pagamento, data do pagamento, né? O pagamento nós combinamos que fosse semanal. O Adriano, ele me levou em algumas agências de emprego. Por quê? As agências de emprego, elas contratam para indústria aqui em Portugal. Eu não sei em outros sítios, né? Mas em Viseu, as 3 que eu fui,
vamos dizer assim que a prioridade de empresas para a qual elas fazem processo seletivo são indústrias, tá? E por sorte minha, no mesmo dia que eu consegui emprego, eu consegui uma entrevista de emprego no dia seguinte, que é para uma empresa aqui de Tondela, que é um sítio próximo, né, de Viseu, fica a 26 quilômetros de Viseu, dá uma meia horinha de carro, né? Então assim, por isso que é importante você ter veículo próprio, sendo carro, moto, enfim, aqui em Portugal é sim importante. Quando nós chegamos, nós não compramos carro de cara, porque nós achávamos que conseguiríamos levar a vida sem um carro, né? Pois nós moramos no centro, nós escolhemos alugar uma casa no centro, um apartamento, e tem um transporte público muito bom. A estação rodoviária fica ao lado do nosso apartamento, mas não tem jeito. Quando me ligaram dizendo assim, eu fui na entrevista no dia seguinte, me ligaram falando assim, Caio, você passou da primeira fase e você tem uma segunda fase agendada lá em Tondelas, na indústria. Aí nós percebemos que nós precisaríamos sim ter um veículo. Enfim, nós optamos por comprar um carro, viemos preparados já para isso. Não compramos de cara, mas já viemos preparados para isso, pois nós temos um filho pequeno. Então nós optamos por comprar um carro. Então hoje, nesse exato momento que o vídeo está sendo gravado, dia 20 de agosto, eu fiz a segunda etapa para a indústria em que fui chamado. Ainda não sei se passei ou não. Eles disseram que o resultado fica pronto entre hoje e amanhã, né? Entre hoje dia 20 e amanhã dia 21. E vamos aguardar ansiosos. Se até a edição do vídeo eu já tiver o resultado, eu posto aqui pra vocês, e aí vocês vão ficar sabendo no final do vídeo. Eu espero de coração me esforcei ao máximo, espero de coração que eu passe, né? Pois a questão também de remuneração é maior, o ordenado é maior, você tem alguns privilégios como o final de semana, onde você não tem na restauração, tem o subsídio de alimentação, né? Tem um contrato de trabalho logo de cara. Isso ajuda muito, pois nós já temos a entrevista de arma marcado, veio junto com o nosso visto. Então assim, um conselho, se fosse bom não dava, vendia, mas estando aqui apenas 20 dias e conseguindo um emprego muito rápido, como eu consegui, graças ao Adriano, amigo nosso que a gente fez aqui em Portugal, e ele pode ter certeza que eu oro por ele e pela família dele todo dia, pela ajuda que ele nos deu, e por Deus também de ter colocado ele no nosso caminho. Se eu puder dar uma dica para vocês, no dia que vocês caírem aqui, descansa o primeiro dia, o segundo dia, é cansativo, o fuso horário pesa, eu achava que não, mas pesa. Então descansa ali 2, 3 dias, não tem como você não descansar, mas poupe o seu dinheiro, poupe o seu real, mesmo estando convertido, você está gastando em real. E lá pelo quarto dia, vou fechar o vidro aqui que acho que está fazendo barulho. E lá pelo quarto dia, vá atrás de um emprego e aceite o que vier, mas não se acomode. Primeiro passo, primeiro objetivo, passe a ganhar em euro. Você estando empregado, sabendo que o seu próximo ordenado é em euro, você vai poupar aquela reserva que você trouxe para uma emergência ou para, enfim, para você ter aquela reserva para o futuro, e você já passa a ganhar em euro. Então você já respira mais aliviado. Segundo, não se acomode, porque dependendo o emprego que você conseguir, ele é situacional, ele é de momento. Às vezes o primeiro emprego você nem vai ter contrato, como eu consegui um emprego na restauração e eu não tenho contrato. Então se eu chegar na minha entrevista da AIMA, isso não vai valer de nada, certo? Não se acomode, vá atrás de outras opções, vá atrás de agências, procure as indústrias que agora, pelo menos nesse retorno de férias do verão, estão a contratar, várias indústrias estão a contratar, mas elas contratam o ano todo, pelo que eu já percebi, pelo que eu conversei com outras pessoas que estão aqui há mais tempo. Pode não ser fácil, você vai receber muito não, muitas portas fechadas, mas não desista, é um sonho. Se você está aqui é porque é teu sonho, é meu sonho. Estar aqui com a minha família é um sonho que eu tenho de criança.
Desde antes de pensar em ter família, antes de pensar em ter filho, eu já tinha o sonho de morar fora, em qualquer país que fosse. E Deus quis que fosse Portugal, por conta da língua, né? Que parece fácil, mas não é. Tem muita coisa que você tem que prestar bem atenção para entender, mas sempre respeitando eles, tá? Sempre respeitando a língua, respeitando o país, não é nosso país. Então, por favor, cheguem aqui com humildade, com respeito. Deus colocou também no nosso caminho portugueses muito bons, muito atenciosos, muito dispostos a nos ajudar. E isso eu só agradeço mesmo e oro toda noite. Muito obrigado por portugueses e brasileiros que entraram na nossa vida. Só tenho a agradecer, tá? O vídeo foi um bate-papo, foi uma explicação de como eu consegui o emprego, foi um pouco de gratidão, agradecer também a todos os envolvidos, né, desde quando nós chegamos aqui. Eu tô muito feliz, esses 20 dias que nós estamos aqui, cara, eu tô muito feliz, tá? Tem um vídeo já que nós conseguimos visitar Aveiro, e deixar um spoiler, gente, nós moramos próximo a Aveiro, tá? Que é a praia, dá uns 50 minutos, mas o valor que você gasta para poder visitar esses lugares é muito irrisório, tá? Eu não lembro se eu falo no vídeo, mas nós colocamos 25 euros de combustível, que nem gastamos todo, e gastamos 16 euros no mercado para poder fazer lanche, comprar snacks. Então assim, é acessível, é claro, às vezes não é um negócio que você vai fazer toda semana, mas é um negócio muito acessível. Não é algo que você precisa planejar o ano todo para chegar no final do ano você viajar. Às vezes você pega um feriado prolongado e pronto, você já consegue ir ali. Ou em outro lugar que não seja uma praia, mas seja turístico, visitar um castelo, enfim. E isso em 20 dias que eu tô aqui. Mas cada um sabe da sua realidade, cada um sabe o valor que trouxe pra cá, cada um sabe aonde dói o calo, tá? Então nós gastamos até onde podíamos, porque eu consegui emprego rápido. Então pensem, tá? Então por isso que nós demos o luxo de poder ir à praia também, estando aqui há pouco tempo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero realmente que esse vídeo sirva para vocês de alguma maneira de incentivo, de inspiração. Se tiverem dúvida, se eu puder ajudar, deixa no comentário. No final do vídeo, a Fran, que é a nossa editora e minha esposa, né? Ela que edita, ela colocou nossas redes sociais, então nos sigam lá. Mandem direct, mandem mensagem no privado que nós vamos responder. Nós vamos ajudar vocês ao máximo, assim como nós fomos ajudados aqui. Nós vamos fazer de tudo para poder ajudar vocês que têm o sonho de vir para cá e tentar ajudar ao máximo, apontar os caminhos que vocês têm que trilhar quando vocês chegam aqui, para que dê tudo certo para vocês quando vocês chegarem, tá? Então deixa o like, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Eu espero de coração que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Estamos fazendo isso com o intuito de ajudar vocês, assim como nós fomos ajudados com os conteúdos que nós assistimos, tá? Nós assistimos muita gente boa no YouTube. No YouTube tem muito conteúdo bom, de graça. Muita gente boa que também quer ajudar vocês. Então assim, de coração, eu espero que esteja ajudando vocês, inspirando, e que vocês, assistindo nossos vídeos, aumente a vontade de querer mais, de se mudar, de procurar algo novo, de realizar teu sonho, porque foi com esses conselhos que eu decidi viver um sonho que eu tinha, e graças a Deus está dando certo, tá joia? Então, até o próximo vídeo. Obrigado por tudo, obrigado pelos views, pelos joinhas, pelos comentários que vocês estão deixando nos outros vídeos. E de coração, fiquem com Deus e um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, galera, como eu prometi pra vocês, se até a edição do vídeo eu tivesse uma resposta positiva ou negativa sobre a entrevista que eu fiz lá na fábrica, eu ia postar aqui pra vocês. E graças a Deus, no dia seguinte à entrevista, a resposta foi positiva. Então, o Caião tem um novo emprego. Como eu disse para vocês, eu estou trabalhando atualmente na restauração, né? Esse período de verão, como eu expliquei para vocês, contrata muito em restaurante. É muito fácil conseguir emprego em restaurante aqui. Só que a gente precisa de uma estabilidade, a gente precisa de contrato.
Então a gente precisa fazer a entrevista na AIME, precisamos do nosso título. Então a gente não pode se acomodar com a primeira oportunidade que aparece, e foi o que eu fiz. Então fiz a primeira entrevista, passei, fui selecionado para a segunda parte, teste prático em grupo, dinâmico, passei também e agora já recebi a notícia, é só aguardar o próximo contato, dizendo o dia que eu começo, e aí com o tempo a gente vai falando para vocês, beleza? Valeu, tchau, tchau!